Olá, estamos ao vivo na Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta Terra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para uma aula ao vivo, gente, uma super live aula especial do curso Desenvolvimento Infantil, do módulo 2, né? O módulo que fala dos bebês. Segundo a BNCC, os bebês são aquelas crianças de 0 a 18 meses. E hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento dos bebezinhos. Eu tô aqui, ó, cheia de chupetinhas, ó, mamadeirinha. Tô aqui com uma caixinha cheia de lembranças dos meus filhos, de quando eles eram bebês. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse cordãozinho aqui. Vou colocar aqui no pescoço, gente. Eu fui pegar essa caixinha para trazer para nossa live e de repente eu tava aqui mergulhada, né? Cheia das boas recordações. Gente, essa formação desenvolvimento infantil, né? Essa formação sobre desenvolvimento infantil é um super lançamento aqui da Rede Pedagógica. É um conteúdo inédito que você não encontra em nenhum outro lugar, um conteúdo exclusivo que está sendo construído, né, elaborado, desenvolvido pelo professor Dr. Lino de Macedo. Ele que é a maior referência em desenvolvimento infantil no Brasil e também referência em educação de crianças no exterior. Dr. Lino de Macedo, doutor em psicologia, ele é livre docente da Universidade de São Paulo e é professor aqui na Rede Pedagógica. Ele está construindo para vocês 5 cursos ou 10 módulos sobre desenvolvimento infantil, em que nós vamos tratar do desenvolvimento da criança desde a creche, pré-escola até todos os anos iniciais do ensino fundamental, uma formação completa para você aprender mais sobre o desenvolvimento da criança, do nascimento até o 5º ano do ensino fundamental. Uma formação perfeita para você que atua na área de educação, que é pedagogo, pedagoga, você que é família, fonoaudióloga, profissional da saúde ou estudante, né, de pedagogia e licenciaturas. É um curso livre com certificado a cada módulo de 30 horas ou a cada curso de 60 horas. O conteúdo é aberto, você pode participar das aulas ao vivo aqui no Instagram. Você encontra videoaulas no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Agora, a experiência completa, com todos os materiais textuais, fóruns de discussão, videoaulas em formatos específicos para assistir no computador ou no celular, você só encontra na plataforma RP EAD. Garanta agora a sua matrícula, o valor é super acessível para que todos vocês possam participar. Fica com a gente aqui nessa live, aproveita que está só começando, clica no aviãozinho que aparece aqui no cantinho da tela do seu celular e manda esse conteúdo para todos os seus amigos. Eu tenho certeza que se eles ainda não conhecem a Rede Pedagógica, eles vão gostar de participar e vão querer fazer parte da rede também. Vou trazer aqui para nossa aula o professor Lino de Macedo para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo programático de hoje. Tá incrível, gente? Já temos também conteúdo no módulo 1 para vocês. O módulo 1 é um módulo introdutório, né, que fala de conceitos, aspectos de forma mais abrangente, né, sobre o desenvolvimento infantil. E este módulo 2, ele trata em especial dos bebês, das crianças de 0 a 1 ano e 6 meses ou 18 meses de idade. É um curso ótimo também para mamães e papais, afinal de contas ninguém aprende, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, a gente precisa aprender mesmo, né? E a melhor forma de aprender, além da experiência, é com o estudo,
com a leitura, com o conhecimento, ouvindo quem entende do assunto. Vamos trazer aqui o professor Lino para essa transmissão. Vou adicionar ele aqui pelo convite de live ou pelos comentários. Então, estou procurando aqui comentário do professor Lino. Se você desejar obter a certificação desse módulo ou do primeiro curso, você precisa se matricular em rpead.com.br. Adquira já o seu curso ou o seu módulo. É um investimento que vale muito, muito a pena. Olá, Elisandra, Eliette Vieira, que bom ver vocês aqui. Raônix, Flávia Onofre, Nilda Santana, Auraci Queiroz, Priscila e Cristina, seja bem-vinda. Daniele e Yolanda também participando aqui da rede pedagógica. Graziele Marise, Marleide, oi Marleide, que bom ver você novamente. Patrícia Viviane, Maristela Santos. Aqui na rede pedagógica participam educadores de todo o Brasil e também do exterior. Obrigada, Rosimeire. Obrigada, querida. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Boa noite, olha, o Leonil, ou Leone, né? Ele tá falando com a gente lá do Maranhão, que coisa boa! Que beleza, muita gente aqui disposto, né? Disposta, muita professora também disposta a aprender mais sobre o desenvolvimento infantil, que com certeza qualifica a prática docente. Qualifica a prática docente, né, gente? Hoje em dia, para estar em sala de aula, a gente precisa dos conhecimentos não apenas da pedagogia, mas também da psicologia, da neurociência, né? E aqui nesse curso sobre desenvolvimento infantil, você vai aprender sobre todas essas áreas do conhecimento. A Cris está falando com a gente de Goiânia. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tá aqui com a gente também. Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Natal, Campinas, São Paulo e a Fabiane lá de Minas Gerais, a minha terrinha querida. Piauí também tá conosco, Pernambuco, Presidente Prudente, São Paulo, Recife, que coisa boa, um público bastante diverso. Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas. Olha só, gente, que bom ver vocês aqui, viu? Olha, e não apenas participem, convidem os amigos para participar. Conteúdo de qualidade gratuito você só encontra aqui na rede pedagógica, hein? Então clica no aviãozinho que aparece aí na tela do seu celular e manda essa live enquanto ela ainda está começando para todos os seus contatos. Salvador está aqui conosco também, o Andy Uramesh está aqui com a gente. Sim, os certificados da rede pedagógica, Vitor, eles valem como horas complementares na sua formação a título de graduação, viu? Participe aqui conosco. Oi, Jandira, tudo bem? Tô vendo aqui pessoal da Paraíba também. Ô, coisa boa. Ô, terra boa essa Paraíba, viu? Que beleza. Timóteo, Minas Gerais.
Obrigada, Indy! Olha, já teve gente que reparou aqui no brinco que eu escolhi especialmente para participar dessa aula ao vivo hoje com o professor Lino, que é uma coisinha que lembra muito os bebezinhos, né? Olha, é um patinho de banheira. Um patinho. Dois patinhos, né? Amarelinhos. Olha que coisa boa. Ó. Que gracinha, gente. Só que quando a gente tá com o bebê no colo, né? Se a gente usar esses acessórios, a gente corre o risco de perder um pedacinho da orelha, né? Geralmente, quando a gente tá trabalhando com bebês, não é muito bom usar esses brincos assim, porque eles puxam mesmo. Quem é que trabalha aí com educação infantil, com creche, né, de forma mais específica, já atuou em turmas com bebês? Coloca aí nos comentários como foi a sua experiência. Olha, a Edjane trabalha com os bebês. E aí, Edjane, como que é a tua experiência? Pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui na transmissão. Ah, não, prontinho, deu certo. Era Agora? só o tempo de não entrar mesmo. Ai, que bom. Que bom, eu já estava ansioso. Ah, Ontem, boa noite, Érica, e boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu já estava ansioso. O Edivaldo ontem mencionou um livro, A Geração Ansiosa, e eu estava ansioso que eu mandava meu nome e aparentemente você não via, sim. mas deu certo O agora. Instagram não mostra, né? Eu acho que quando os comentários eles são repetitivos, a pessoa está escrevendo a mesma palavra, ele tende a não mostrar porque ele pode pensar que é um spam, que é um robozinho. Olha, então eu estava cometendo esse erro. Foi bom você Imagina, explicar. eu mandei um convite para você participar e deu certo. Que bom, Ó, Lino, que você está aqui com a gente. Eu já fiz a ah, apresentação desse segundo módulo do nosso curso de desenvolvimento infantil, né, para o pessoal. Esse módulo que trata em especial dos bebês, né, das crianças de 0 a 1 ano e meio. Acho que é o módulo mais gostoso desse curso, né? de fato, as crianças pequenas eu gosto de falar isso, né? São um presente, né? Uma dádiva, né? Sim, E é muito bonito você ver o desenvolvimento delas. Elas aprendem muito rapidamente as coisas, elas têm um jeito de olhar, de ouvir, de cheirar, de tocar, elas gostam de ser tocadas, né? Elas são muito expressivas de um modo geral, as crianças, né? E feliz dos pais que têm aí filhos saudáveis, né? Filhos que nascem, enfim, nas melhores condições de desenvolvimento. exatamente. E, e é claro, tem também crianças, tem também o outro lado, né? Muitas vezes há crianças que sofrem, que têm limitações, mas a gente deve, né? As crianças são um presente para o mundo, né, Érica? Então, a gente deve acolher a todos de igual modo, né? E a E, gente está falando aqui, né, das crianças de 0 a 1 ano e meio, 18 meses. Nesse módulo que fala dos bebês, a gente vai contemplar também alguns aspectos da gestação, desse momento da formação claro, da criança, não é? exatamente. E é muito interessante isso que você está falando, porque um comentário óbvio, né? É claro que o bebê que está na barriga da mãe não é um órgão dela, é uma criança, é um bebê. Ele é um feto, né? E, e, e ele precisa, inclusive a palavra afeto significa isso, né? É, porque a pessoa que está mais próxima do feto é a mãe, porque o feto está dentro dela, está se desenvolvendo graças a ela. Por isso que é importante, né, que as gestantes façam exames, cuidem da sua alimentação, descansem,
protejam seus filhos, né, seu filho que está se desenvolvendo, da melhor forma possível, porque isso rende frutos, né? Uma criança que tem uma gestação boa, uma gestação saudável, uma mãe que se cuida, que se alimenta bem, que faz os exames, que protege a si mesma e ao seu filho durante esse período tão importante, porque é a tal história, a criança está viva, né? Só que ela está respirando através do cordão umbilical, Sim. ela tá recebendo os nutrientes que ela precisa para se desenvolver através da mãe, e, portanto, ela é parte da mãe nesse sentido. Ela não é um órgão da mãe, mas ela é indiferenciada com a mãe, Uhum. né? Eu vi que, enquanto eu estava tentando aí, é, enquanto eu estava tentando que você me localizasse, eu vi que tem um colega que é uma colega que é do ensino médio. Eu achei muito interessante que uma pessoa que é professor no ensino médio se interesse por uma educação infantil, e faz muito bem. Né? É tal história. Se a gente for pensar em níveis 1, 2, 3 e 4, Uhum. quem dá aula no nível 4, ensino médio, precisa saber muito e ganha sabendo muito sobre o nível 1, porque é a tua história. Quem está no nível 1 não conhece os níveis 2, 3 e 4. Mas quem está no nível 4, quem precisa aprender coisas de nível 4, no caso aí, conteúdos equivalentes ao ensino médio, precisa ter passado bem pelo nível 1, 2 e 3. Então, é muito interessante assim que quem trabalha com adultos sejam interessados nessa base do desenvolvimento, né? Que são as crianças pequenas. Nesse sentido, o período sensorial motor, né? Justamente esse que nos interessa hoje, né? É o mais importante de todos, porque ele é a base, né? O Piaget fala que é nesse período que a criança desenvolve os esquemas de ação, né? Uhum. Os esquemas de ação relacionados aos objetos e às pessoas, né? Por exemplo, olhar, né? Uma coisa é olhar para um, né? Você estava mostrando os objetos que seus filhos utilizavam. Sim. Então, uma coisa é olhar para uma chupeta, brincar com uma chupeta, pegar uma chupeta, aprender sobre a chupeta, né? A mamadeira. Outra coisa é olhar para a minha mãe, para os olhos dela, né? Isso aí o que é mesmo? Isso aí o que é? Esse aqui é uma lembrancinha de 1 ano do meu sobrinho, que já agora já é adulto. Ah, que maravilha! Então, esses objetos são muito queridos. Agora, eu falei isso ontem e eu quero insistir. Também, né, Érica, é muito importante a relação com as pessoas, né? É importante ouvir o que as pessoas dizem, a música das palavras, né? Porque as crianças não entendem o significado, elas entendem a música, a tonalidade, a altura, a intensidade, o timbre, né? A melodia da voz. Elas não entendem o significado. Uhum. Mas, por isso que é importante que as pessoas falem com as crianças, Desde cantem para sempre, elas. né? Hein? Desde sempre. Porque Desde a o criança, ventre mesmo já, no leite exatamente. materno, ela já experimenta sensações, não é Exatamente. verdade, Lino? Ela nasce já conhecendo o som materno. Ou seja, porque é o seguinte, os sons, a criança nasce com o reflexo da audição, mas ela não conhece os sons do mundo, até porque os sons do mundo são do mundo, né? Por isso que uma criança que escuta sua mãe falar com ela, cantar, né? Tocar na barriga dela mesma, etc., ela já nasce, aquele som já lhe é familiar, né? Já lhe é conhecido, não é estranho. Ela não tem medo daquele som, porque ela já conhece aquele som.
Uhum. né? Ela conhece aquele tom de voz, aquela melodia. Então, pode parecer bobagem, mas é muito importante você interagir com o seu filho, né? Nesses períodos aí de gestação, né? Porque você sabe, existe, por exemplo, uma correspondência entre as batidas do coração da mãe e o, e o feto, enfim, tudo que afeta a mãe afeta o feto, Olha só, um joguinho de palavras super interessante. né? A respeito disso, eu queria até trazer uma curiosidade para nossa live. Eu vi recentemente e hoje eu voltei nessa pesquisa, né, para trazer para o pessoal. Lá na Coreia do Sul, Lino, a pessoa já nasce com 1 ano de idade. Eles têm É, uma maneira diferente de computar o tempo de vida, né? Tem o padrão internacional, que é como o nosso, né, que nasce com 0. E aí, à medida que vai fazendo aniversário, 1, 2, mas tem também uma outra forma de isso. computar a idade, ou seja, a gente já nasce com uma ampla experiência. Isso. Não, e veja, e é muito interessante isso, porque a criança já nasce vivendo o primeiro ano, ou seja, do ponto de vista ordinal, ela Aham. está, tanto assim que nós usamos nós usamos o aspecto cardinal. Quer dizer, quando a criança termina o primeiro ano, ela faz 1 ano. Ela faz um. Quando ela termina o segundo ano de vida, ela faz 2 anos. Verdade. Mas quem faz 2 anos começa no dia seguinte viver o seu terceiro ano de vida. Ou Sim. seja, eles têm uma leitura ordinal, o que é muito interessante, porque a leitura ordinal tem a ver com o tempo, né? O cardinal tem a ver com classe, né? Você tem 1, 2, 3. Outra coisa o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto tem a ver com uma ordem, né? Com uma sequência. Muito bom. Então, quem faz 1 ano começa a viver o segundo ano. Eu, por exemplo, estou vivendo o meu 81º ano de vida. Aham. Tendo feito 80, você já está vivendo 81. Tem gente que costuma pensar assim, não, agora que eu estou vivendo os 80. Só que 80 você já completou, não é isso que você Já quer dizer? completou, porque essa é a diferença entre o ordinal e o cardinal. Uhum. No ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto. No cardinal é 1, 2, 3, 4, né? As duas leituras estão certas, porque são perspectivas Sim. diferentes que enunciam, né? Duas formas de se referir à idade das Sim. pessoas, né? Eu Então, até parei aqui, olha, um trechinho de texto que fala lá da Coreia, né? Que na prática o país tem 3 jeitos diferentes de computar a idade. olha, A Sistema internacional, que é o que a gente conhece, que tem a data de nascimento e a pessoa certo. sempre completa 1 ano no aniversário, ou seja, no dia que nasceu. Mas eles também têm a idade coreana. Todo mundo nasce com 1 ano. E no ano novo faz mais 1, ou seja, todo mundo ganha 1 ano na virada do ano. Isso quer dizer que se você nascer em dezembro, Lino, você nasce com 1 e em janeiro você já fez 2. Olha, que interessante. Diferente, né? É uma questão de cultura. E certamente, se eles têm esse aspecto cultural, eles devem valorizar muito o tempo da gestação, né? Que para Concordo, algumas culturas concordo. pode ser um período invisível na vida da pessoa, né? Eles com certeza devem considerar um período muito E, importante, afinal será o seu primeiro ano de vida. e você sabe, né, Érica, que a consciência da gestação ela é um fenômeno que demorou muito tempo na história da humanidade para ser tornado consciente. Porque o primeiro sinal de que tinha criança na barriga era a interrupção da menstruação. Então, é a tal história, né? Se
Porque se há uma interrupção do ciclo menstrual, significa que tem criança na barriga. O problema é que você pode ter interrupção do ciclo menstrual por muitas outras razões, né? Uhum. Há pessoas que têm interrupção do ciclo menstrual, há mulheres, por outros motivos, que não são estarem grávidas. É, a humanidade demorou muitos milhares de anos para tomar consciência da relação entre criança, entre relação sexual e nascimento de bebês. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Você sabe dessa Não, história? não me recordo. Então, essa história é muito interessante. Olha que interessante, porque no início da humanidade, os seres humanos atribuíam muito reconhecimento, muita reverência à terra, porque tudo que eles precisavam para sobreviver, para viverem, vinha da terra. Da terra vinham os frutos, os animais, o sol nascia e morria na terra, né? Porque eles observavam o sol nascendo, né? E o Ah, é. sol se pondo. Uhum. Então a terra, só que eles não conheciam ainda outros, a relação da terra com outros astros, com o sol. Então, para eles, a terra era a mãe natureza. E a mulher tinha a mesma propriedade da terra, ou seja, não se sabia por quê ou como, dela vinham crianças. E naquele tempo, as pessoas morriam muito cedo, né? 30 anos já era uma pessoa já de idade, porque você não tinha os recursos que tinha. Mais da metade das crianças morriam antes de 7 anos, porque você não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, e as mulheres tinham filhos em grande quantidade, um atrás do outro, na verdade. Porque não tinha o controle de Não tinha, natalidade, né? e não tinha consciência da relação entre relação sexual, os homens não participavam. Por isso que o que eu vou falar pode parecer um comentário machista, veja. Por isso que a mulher sempre teve muito poder e sempre foi muito reconhecida como outra história. Sem ela, nós não temos a continuidade da espécie. Por isso que os homens, quem controla as mulheres, é como controlar o pote de ouro, né? Eu controlo a fonte da vida, né? Exatamente. E as mulheres sofreram muito porque os homens achavam que controlando as mulheres, tendo poder sobre elas, eles tinham um poder sobre a fonte da vida, já que as crianças nascem da barriga de uma mulher, né? Depois que se tomou consciência da participação do homem nesse processo, e uma participação que é fundamental, mas do ponto de vista do cuidado, né, a criança é cuidada pela mãe já a partir da barriga, né, do desenvolvimento fetal. É verdade, né? É bem diferente essa participação. Não dá para dizer que é meio a meio, hein, Lino? Não, não é, mas não é mesmo. É claro que hoje há homens, há tanto assim que nos primeiros 2 anos de vida, o que se chama de função materna. Função materna é aquela função que um homem, uma mulher, uma mãe ou uma educadora exerce no sentido de cuidar da criança, proteger a criança, oferecer brinquedos para ela, amamentá-la, cuidar do sono, da alimentação, se ela está com cuidar se ela está com frio, pôr roupa de frio, se ela está com calor, tirar a roupa. Então, a função materna pode ser, inclusive, desenvolvida por homens. Há muitos homens que têm uma função materna muito expressiva. E a mulher. E o nosso próximo. Nós vamos ter um curso em que nós vamos falar da função paterna. A função paterna é a função de ordem, de poder, de imposição, etc., que muitas mulheres também têm função paterna, porque elas têm autoridade, elas
dão ordens, e elas fazem isso, às vezes, até melhor do que muitos homens. E vice-versa, né? E a função materna, porque, de fato, né, sem as nossas queridas mães, mães biológicas ou mães adotadas, né, nós não sobreviveríamos nesses 2 primeiros anos de vida. Bom, e, sobretudo, a criança sempre nasce dentro da barriga de uma mulher, né? Seja ela a sua mãe que vai cuidar dela, seja ela sua mãe, né? Até antigamente, as crianças eram cuidadas por amas de leite, né? Uhum. Pessoas Eram mesmo. ricas não cuidavam dos filhos. Eles Sim. tinham funções sociais e os filhos eram cuidados pelas mães de leite. É verdade. Eu estava vendo recentemente também, né? Eu tive meus filhos há 16 e há 12 anos atrás. E tem mudado muito, né? As concepções de maternidade, de parto, de gestação. É incrível como tem mudado, né, Sim, Lino? sim. E já existem N concepções. Uma delas eu não conhecia também, que é a hora de ouro. Não sei se você já ouviu falar. Que é a Não. hora de nascido do bebê. Então, hoje em dia, na minha época, não tinha isso. Hoje em dia, quando o bebê nasce, antes de limpar, pesar, qualquer coisa, a primeira hora, para aquelas que têm esse privilégio, né, de escolher, de orientar a equipe, a primeira hora do bebê é no colo da mãe, no seio da mãe. É verdade. Depois vai dar banho, depois vai medir, fazer teste de pezinho, etc. Então, assim, são concepções que vão mudando, né? Na minha época, a criança saía e aí já ia medir, já ia pesar, já dava banho, você ia receber o bebê quando você já estava lá no quarto. Já limpinho, Isso. banhadinho. E você sabe que essa prática é muito interessante, porque colocar a criança recém-nascida junto da mãe, né? Você vê, ela fica impregnada, porque isso que significa conexão, né? Nós somos seres de conexão. E a conexão, na perspectiva da criança, é a conexão sensorial motora. Ela se conecta com as pessoas e com as coisas através dos olhos, do ouvido, do cheiro, da boca, do toque, do abraço, do ser contido, né? Do ser contido no sentido de ser abraçado, Uhum. de estar junto. Então, ela fica impregnada de mãe, né? E é muito lindo isso, porque isso é uma forma, amar na perspectiva da criança, porque o amor na perspectiva da criança é conexão sensorial motora, é conexão corporal, física, perceptiva, mediada pelos órgãos dos sentidos. Então, a criancinha, né, colocar a criança, né, deixar a criança junto com a mãe nesse momento tão precioso, porque você já pensou a ruptura que significa para uma criança, né, passar a respirar, a ter uma vida, digamos, independente da mãe? Muito abrupto, né? Porque vai lavar, vai dar banho, vai vestir, vai espetar a criança, né? Para fazer alguma coisa. Só comparável a isso é o momento oposto onde a gente deixa de existir, não é mesmo? Porque a morte, porque a respiração é a primeira e a última coisa que nós praticamos. Sim. Uhum. Enquanto comportamento, né? A respiração é a primeira coisa, tanto assim que muitas crianças choram, né? A entrada de ar no corpo, no nariz, no pulmão, né? Na boca, ela é um choque, né? Muito interessante. E o último respiro é aquele que marca a nossa morte, né?
Então, quem quiser saber mais, é só pesquisar depois sobre a hora de ouro ou a golden hour do bebê, que são os 60 primeiros momentos fora do útero, que hoje em dia a medicina já, tá, gente? O conhecimento científico já recomenda, né, que seja junto com a mãe e que depois sejam executados os demais procedimentos O, necessários. o Eric, já que nós estamos falando nesse tema, né, é muito interessante hoje porque é, o, ter um filho como projeto de vida, né, é também um evento recente e que muitas mulheres não têm a felicidade de tê-lo, né? Por exemplo, crianças nascem por, por estupro, por abuso sexual. Antigamente, as mulheres não eram consultadas se elas queriam ter filhos ou não. Era uma obrigação delas, elas eram obrigadas a terem filhos. Quanto que elas não, ou seja, elas não participavam tanto quanto hoje muitas mulheres participam, ou seja, porque eu diria que ter um filho, receber um filho, cuidar de um filho, né? Educar um filho, uma criança que você chama de filho, né? Talvez seja o projeto de vida mais lindo, mais importante, mais radical, né? Porque você sempre, do ponto de vista de relação, né? Quem diz mãe diz filho, quem diz pai diz filho, e isso não se desfaz, né? Mesmo um filho morto, né? Um filho morto, ele continua sendo seu filho, você continua reconhecendo ele como seu filho, apesar dele não estar mais vivo, não é mesmo? Agora, ter um filho como projeto de vida, como um combinado entre duas pessoas que se responsabilizam, porque é uma tarefa longa, não é mesmo? Os filhos, né? Quanto tempo hoje um filho que nasce saudável, que tem um desenvolvimento saudável, às vezes ele vai até aos 20, 30 anos, dependente dos pais, não é mesmo? A autonomia financeira, às vezes, demora para chegar. Mas, né, antigamente as pessoas adquiriam uma independência financeira ou de vida mais cedo. No meu caso, por exemplo, eu Ah, acho que 18 anos. Eu, com 18 anos de vida, ah, eu comecei a trabalhar como professor primário e eu já tinha o meu salário, eu pagava a pensão lá onde eu estudava, fazia faculdade, eu não dependia dos meus pais. Mas hoje isso não é o mais comum, né? hoje a gente tem pessoas na faixa dos 30 anos que ainda moram com os pais e pessoas que optam em viver muito mais tempo, né, junto com seus genitores ou com um deles, né? É Realmente tem se assim, tornado uma questão que a sociedade às vezes até caracteriza como algo problemático, né? Que as pessoas têm sim. dificuldade de criar essa autonomia. Mas tem a ver também com a perspectiva da mudança da concepção da infância, da É, juventude, né, Lino? sim. Veja, as crianças do século XXI, nós temos que ter muito respeito, muito reconhecimento dos desafios que eles estão enfrentando por serem filhos do século XXI. Por exemplo, a problemática do emprego, né? Com essas mudanças na tecnologia digital, né? Quantos empregos vão desaparecer? Né? Você está se formando para o emprego para o qual você gostaria de ter, de trabalhar, de se dedicar, ele vai ter continuidade ou não vai ter continuidade? Verdade. Ele vai desaparecer? Que novos empregos? Então, como se preparar para uma vida? Porque antigamente, geralmente, os filhos seguiam as profissões dos pais, dos avós, moravam na mesma cidade. Hoje, o que será da vida deles do ponto de vista onde eu vou morar, vou ter filhos, não vou ter filhos, que emprego que eu vou ter ou não vou ter. São questões muito fortes, muito candentes. E
alguns jovens sofrem muito com isso. Sim. Por isso, preparar a criança desde o primeiro ano de vida para as novidades do século XXI, para as características do século XXI, que é o século delas. É verdade, eu ouvi recentemente, né, que a gente tem aí na história uma desvalorização do trabalho, né, muito grande, e um Sim, aumento do custo de vida, né? O aumento do custo, por exemplo, da propriedade, a questão da casa própria. isso, isso Antigamente, as pessoas conquistavam mais jovens uma casa própria. Hoje é verdade. é muito difícil, pelo menos nos centros urbanos, você conquistar uma casa própria, né? Eu vejo muita piada na internet falando assim: nossa, meus pais, quando tinham a minha idade, eles já tinham carro, sítio, casa de aluguel, e hoje eu tô aqui com 30 e poucos anos e tô juntando para ver se eu compro um celular. Pois é. Pois é muito interessante. Então, isso, né? Isso tem a ver com a nossa conversa, no sentido de que essas crianças que estão nascendo agora, que estão no primeiro, no segundo ano de vida, vão enfrentar essas questões, talvez até de forma mais intensa daqui 20 anos, 25 anos, do que os jovens de hoje. Os jovens que hoje têm 20, têm a idade dos teus filhos, por exemplo. Talvez Não a é? nossa maior preocupação, então, realmente nem precise ser, né, formá-los para o trabalho, para a vida produtiva. Afinal de contas, lá no futuro, isso tudo pode ter mudado. A gente tem que preocupar com o que é essencial na vida do ser humano. E sabe, Eric, e essa conversa que a gente está tendo me faz lembrar assim, uma sugestão que eu gostaria de propor para a gente pensar. Né? Nós, pais e mães, muitas vezes queremos ou impomos os nossos sonhos, os nossos desejos, as coisas que nós valorizamos para os filhos, mas eles têm direito aos sonhos deles, que nem podem não coincidir com o nosso. Por exemplo, igual você falou, na nossa geração, ter uma casa própria era muito importante. Hoje, muitos jovens não desejam ter casa própria, não desejam ter um carro, Não querem ter um endereço físico? Para quê? não querem ter um endereço fixo. E muitos pais sofrem com isso, porque é como se o filho tivesse traindo, vamos dizer assim, o sonho, o desejo, a aspiração dele. Mas o filho. Né? E isso vale para muitas outras coisas. Vale, por exemplo, para gênero sexual. Né? Você tem um filho e esse filho escolhe ser, por exemplo, homossexual, transexual ou coisa que o valha. E como é que você respeita, aprende, convive, não estigmatiza, não você convive com uma expectativa que pode não coincidir com a sua. Você queria que ele assumisse tal gênero sexual, que ele gostasse de tal profissão ou gostasse de tal estilo de vida, e ele gosta de outros. E isso é muito interessante, porque os filhos têm direito às suas escolhas de vida. Verdade. E como a gente está falando de bebês, muitas pessoas optam por não tê-los. Olha, Exatamente. eu não vou ser mãe ou eu não vou ser pai. Isso também causa um incômodo muito grande na sociedade, né? Muito. E você sabe, hoje, por exemplo, de fato, se você fizer cálculos muito rigorosos, eu estou falando se você é mulher, né? Se uma mulher fizer cálculos muito rigorosos, né? Qual é a probabilidade de eu continuar contando com o meu parceiro, tendo um filho com ele? Você sabe, hoje tem lugar que 1/3 das mulheres não tem parceiro em casa. Elas cuidam sozinhas dos filhos. Se você for pensar na necessidade, no interesse, no desejo que muitas mulheres hoje querem ter, no direito que elas querem ter de terem um emprego fora de casa, tudo isso compete com o projeto
filho, né? Porque ter um filho na faixa aí dos 20, 30, hoje 40 anos, coincide com a fase em que você está procurando se estabelecer da melhor forma possível no seu emprego, Sim. no seu trabalho. Então, muitas mulheres que teriam as melhores condições de terem filhos, né, por tudo, pela sua saúde, pelas suas condições socioculturais, elas abrem mão disso e é outra história, né? A gente precisa que as pessoas queiram ter filhos, né? Sim. E a gente, quando a gente atua na educação também, por exemplo, com bebês, né? Já que a gente está falando disso, a gente vai se deparar com diferentes momentos, né? De concepção de bebês e diferentes concepções de maternidade, como você falou, né? Teremos mães solo, teremos crianças que fazem parte Sim. do pelo processo de adoção, teremos mães muito jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, teremos mães aos Na 30, faixa dos 40. e tudo isso muda a visão que a pessoa tem, de repente, da infância ou da maternidade. Porque se eu tenho uma criança que foi muito desejada demais, e eu tenho uma outra criança que seria resultado de um acaso, de um relacionamento que não deu certo, isso vai trazer implicações para o dia a dia, para a vida daquela criança, não é verdade? Sem dúvida. Mas tem uma coisa que eu acho boa, né? Porque é o seguinte: normalmente, quando a gente fala de criança pequena, a gente fala igual nós estamos falando, a gente fala muito de mãe, criança, mãe, filho, etc. Uma novidade boa e que poderia até ser melhor e que mereceria ser melhor do que já é a parceria. Hoje, as mulheres que querem ter filhos, mesmo que ela por alguma razão não conte com um parceiro, com o pai para cuidar do filho, ela conta com a sociedade, conta com a educação infantil, conta com a comunidade, com a cidade, a política da cidade. Por isso, Né? por isso que é muito importante que as mulheres saibam assim, eu não estou sozinha, eu vou ter meu filho, mas se eu tiver... Né? E é importante que a mãe tenha essa confiança de que a sociedade não vai lhe faltar, que a sociedade vai lhe oferecer escolas, recursos de tratamento de saúde, lugar para botar o filho dela enquanto ela trabalha, em condições que ela aprova, que ela gosta, que ela sente que ele está recebendo o melhor para ele. Então, essa é uma novidade, né? É uma conquista muito interessante. Hoje nós temos uma consciência política que poderia ser melhor, poderia ser mais intensa, mas ela já existe. Né? É o caso, por exemplo, da creche 1. Quer dizer, uma mãe que conta com uma boa creche 1 para o seu filho, ela se sente animada, não se sente sozinha. Sim. E se sente mais animada para realizar esse projeto, porque eu diria que, para muitas, a maior parte das mulheres, por exemplo, que eu conheço, que eu convivo na faixa aí dos 20, 30, 40 anos, querem ter filho, gostariam de ter um filho. Algumas hoje, eu conheço algumas que até falam, não, eu não quero ter filho, meu plano não é esse. Isso, a gente tem que, inclusive, respeitar isso, né? Essa escolha. Mas o fato é que, enquanto tiver mães e crianças pequenas, o mundo tem futuro, tem presente É e verdade, tem esperança. coisa Né? boa. E as pessoas também têm optado, aquelas que optam, né, por ter filhos, elas têm optado em ter menos filhos. Sim, é verdade. O que pode ser ruim, para um lado, a questão da população e etc., mas o que pode ser bom também, né? Afinal de contas, Claro, administrar um é diferente de administrar 12, né, Lina? claro. Não, por isso que hoje, né, e isso essa é outra novidade importante, você já falou sobre isso. Hoje, ter filho, quando ter filho, com quem ter filho, etc., são escolhas. São escolhas
escolhas que a mulher faz junto com um parceiro ou uma parceira, né? Hoje você tem, por exemplo, duas mulheres que têm como projeto de vida adotar uma criança ou uma delas ter o filho biológico e as duas cuidarem deles. É muito interessante isso como mudança, né? Porque sempre precisaremos de crianças e, portanto, de mães. É E de verdade. pais. Sim. E de educadoras e de creche, portanto. Sempre precisa. E isso cada vez mais. Porque eu quero insistir nisso. Uma mãe que confia na comunidade, que confia na sua cidade, que fala, não, eu vou ter uma creche bacana, bonita, confiável, né? Carinhosa, eu vou ter uma educadora que vai ser uma parceira minha no cuidado dessa criança, etc. Ela tem estímulo para ter filho, ela tem confiança, ela tem gosto, ela fica animada. Porque, do contrário, de fato, se a gente fizer as contas, é muito pesado, nas condições do mundo de hoje, uma mulher ter um filho solo, tendo que trabalhar fora de casa, tendo que cuidar dessa criança, não dispondo de uma boa creche, não dispondo de um bom centro de saúde. É muito duro, é desanimador, eu diria. Lembrando, gente, que a creche é direito da criança, né? Isso. A creche é direito da criança, é um direito garantido constitucionalmente, né? A gente tem a creche como uma etapa não obrigatória, ou seja, se a família não quiser colocar a criança na escola antes dos 4 anos, não tem problema, ela não está infringindo a lei. Mas se ela desejar, se ela precisar, ela tem direito. E ela pode acionar o poder público, mais especificamente o Ministério Público, para exigir uma vaga na creche mais próxima à residência da criança. E para isso também nós tivemos uma alteração recente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é aquela lista de espera da creche. Antigamente não existia nada que obrigasse que ela fosse pública. Você punha o nome da criança lá, mas você nunca sabia se já estava chegando a sua vez, quantos tinha na sua frente, se essa fila estava sendo respeitada, né? Mas hoje, gente, a fila de espera na creche deve ser uma informação pública. Maravilha. Você procura uma creche, não tem a vaga, mas você vai precisar aguardar, você coloca o nome lá. E você pode acompanhar se a sua vez está chegando. Essa transparência é muito importante para evitar pessoalidades, preferências e benefícios e gente furando fila e etc. Mas saiba que, ainda que não exista vaga perto da sua casa, a criança tem direito à creche. Você pode acionar o Ministério Público, pode procurar a Defensoria Pública, onde tem atendimento de advogados gratuitamente, e entrar com uma ação contra o poder público exigindo a vaga para sua criança. E se Deus quiser, né, Lina, em breve a gente vai ter a creche garantida mesmo, né, para todas Exatamente. E é isso, né? Eu quero insistir nesse ponto. Eu acho que é muito importante, né, a gente colaborar. Se fala muito hoje de cooperação. Quando a gente for falar da escola fundamental, nós vamos falar da vida em grupo, da colaboração, etc, etc. Colaborar com uma jovem mãe que tem uma criancinha pequena é esse tipo de coisa, por exemplo. Então, a mãe saber que ela vai trabalhar, mas o filho dela está num bom lugar, convivendo com outras crianças, aprendendo com outras crianças, sendo bem cuidado por educadoras confiáveis, responsáveis, qualificadas, né, que gostam daquilo que estão fazendo e que cuidam dessa criança da melhor forma possível, permitindo que ela tenha um bom desenvolvimento, que é isso que é fundamental, né? É direito dela. É direito dela. E as creches públicas no país, né, gente? A gente sabe que provavelmente não em todos os municípios, mas elas são de qualidade, sim.
O poder público tem investido em boa estrutura, eles têm bons projetos político-pedagógicos, existe controle da higiene, da vigilância sanitária, da É alimentação. verdade. As edificações, elas têm projetos que garantem a segurança das crianças. E na creche pública, né, exceto em algumas conveniadas, você vai encontrar profissionais bons porque são profissionais concursados, que recebem treinamento. Então, quando alguém me procura ali para saber onde colocar o filho, mesmo que a pessoa possa pagar uma creche particular, eu falo, olha, se você puder pagar uma creche muito, muito boa, você põe seu filho onde você quiser, numa creche particular, que tenha muitas coisas interessantes. Mas se você puder pagar um valor limitado, não coloca numa creche pequena, que corre o risco até de funcionar de maneira informal e você nem está sabendo. Coloca na pública, porque na pública tem fiscalização. Sim, sim, eu também acho. Porque tem Não, e a pública... muita creche regular. Sim, eu sei porque hoje, de fato, eu fico imaginando o sofrimento de uma mulher que tem um filho pequenininho, né? E tem que trabalhar, não tem mais gente em casa, a sua mãe também tem seus compromissos, a avó não tem disponibilidade, mora em outro lugar, ou está doente. Enfim, ela não conta com outras pessoas dentro da sua família e ela sofre, é desesperador, né? É desesperador. Quando pode deixar com a família, né, uma pessoa de confiança, ótimo. Claro. Mas não pode, eu acho melhor colocar na creche pública do que deixar com uma pessoa estranha, uma pessoa contratada em casa. Eu também acho. Eu também acho. Que não tem vínculo com a criança. É a minha opinião, tá, gente? Pessoal. E tem isso que você falou também, né, Érica? Hoje, né, as crianças gostam de conviver com outras crianças. E elas precisam desse contato, né, com crianças de outras idades, e etc. E hoje tem pouca criança em casa. Então, uma tendência hoje também é, muitas vezes, eu não sei o caso seu, mas, por exemplo, hoje, às vezes, há uma diferença muito grande entre um filho e o seguinte. Então, esse filho maior não é o melhor companheiro porque no meu tempo, a cada 2 anos, a mãe tinha um filho, quando às vezes até menos. Minhas filhas, por exemplo, eu tenho 2 filhas, não, com meu filho, a Gabriela e o Pedro, a diferença é de 1 ano e 6 meses. Olha, bem pouquinho, né? Bem pouquinho. E hoje já não acontece isso, né? Você tem menos filhos, 1, 2, né? E os filhos são... Há uma diferença de idade. Por isso que na creche, a criança tem contato com uma criança de 6 meses, com uma criança de 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e eles convivem entre si, aprendem uns com os outros, brigam, não tem importância. Isso faz parte, né? Por mais que ela esteja ali com uma cuidadora, uma professora, ela está sob cuidado de muitos adultos. Tem a pessoa da cantina, tem a pessoa da limpeza, são diferentes olhares, né? Para a criança. Tem a coordenação, tem a direção. Quando você deixa em casa com uma pessoa que não é da família, tá? Quando você contrata alguém, você está deixando o seu bebezinho em casa com uma pessoa que você conhece de forma limitada, de porta fechada. Você não sabe o que exatamente. Público, a criança, ela tá em mais segurança, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que a gente pode... Eu concordo com você plenamente. E hoje nós temos, né, eu conheço pelo menos muitos centros muito qualificados de formação de professores de educação infantil nessa faixa etária, sabe? Formadores de professoras, de educadoras, de crianças pequenininhas, e tem projetos muito bem elaborados, sabe? Há uma consciência muito grande, né, disso que eu estou falando, da importância da criança ter contato com objetos, ter contato com pessoas, com outras crianças, e assim ter estímulos para o seu desenvolvimento, né? Nós estamos
estamos encerrando, olha, terminando, chegando ao final aqui dessa primeira aula ao vivo. Eu quero trazer os comentários de algumas pessoas que participaram conosco, Lino, que vão contribuir aí para a discussão. A gente tem a Cris, que está aqui com a gente, e ela está dizendo que trabalha, né, no Centro Municipal de Educação Infantil Cristiano Emídio, em Goiânia, e que ela tem muito orgulho desse trabalho, que lá tem transparência em relação às vagas, que isso é muito bom. Deixa eu ver o que mais. Maravilha, maravilha. Concordo. Lembrando, olha, isso foi muito legal a Amélia ter falado, que as salas, infelizmente, as salas nas creches estão muito cheias. Tem razão. O direito à vaga, né? O pessoal do Salve a Infância dizendo que no município não existe a garantia da vaga e perguntou se nesse caso o conselho tutelar auxilia. Gente, nesse caso o caminho não é exatamente o conselho tutelar, você pode até se informar lá, mas o ideal é você buscar a defensoria pública para exigir do Ministério Público a vaga para sua criança. O pessoal está elogiando a gestão de Alagoas, né? Diz que lá o prefeito está de parabéns e que as creches têm qualidade. A Cris está dizendo que ela foi para a creche, que o filho dela foi para a creche com 1 ano e 6 meses e que hoje ela trabalha nessa mesma creche. Ah, que beleza. Estou feliz por isso. Excelentes contribuições aqui do pessoal. Ela está dizendo que lá na creche que ela trabalha, que é pública, Lino, tem câmeras em todas as salas. Olha que coisa boa. Exatamente. Então, assim, dá muito mais segurança para as famílias essa questão das câmeras, né? Alguns professores discordam, acham que tira um pouco da liberdade do professor, mas, gente, o direito da criança vem em primeiro lugar. Se você está trabalhando bem, que problema, né? Claro, exatamente. Eu concordo com isso. Eu acho que é tranquilo. E, gente, em relação a essa questão das lotações, a gente pode desenvolver num outro momento. Não existe uma lei que determina quantas crianças tem que ter na creche, geralmente infantil. É 7 por 1, não é mesmo? 7 crianças por uma educadora. Né? Do Conselho Nacional de Educação, eu até anotei aqui para trazer para vocês. É uma recomendação. Não quer dizer que as instituições estejam obrigadas a seguir. Elas têm ali uma margem, tá? Mas a recomendação é a seguinte, ó, é uma recomendação de 2009, já está defasada, né? A proporção teria que ser a seguinte, de 6 a 8 crianças por professor, no caso de crianças até 1 ano de idade. E aí, na próxima faixa etária, já seriam 15 crianças, de 2 a 3 anos. Como a gente está falando dos bebês, essa é a referência, olha, de 6 a 8 crianças por professor. Mas aí, a realidade, a gente sabe que às vezes não é essa, né, Aline? É verdade. E tem também as colaboradoras, né? A alimentação é um item muito importante nessa sempre, né? A vida toda, mas sobretudo nessa faixa etária, né? E muitas crianças são subnutridas, são mal alimentadas, são muito seletivas, né? Enfim, mas maravilha, Érica. E o tempo mínimo, gente, que a escola deve oferecer como creche são 4 horas, né? A gente tem também aí modelos de 6 e de 7 horas, que contemplam principalmente as mães que trabalham, as famílias, né, que trabalham. Porque mesmo que o pai ou a mãe não trabalhe, que a criança tenha com quem ficar em casa, ela tem direito à creche. Então, a família pode optar por deixar a criança na creche apenas 4 horas. E não em regime integral de 6 e 7 horas, tá vendo? Então, existe essa opção também, são diferentes modelos que estão à disposição da população. Lino, gostei muito da nossa conversa. Eu gostei também. Uma coisa, para mim, eles são bebês para sempre. Essa de 18 meses, não. Aqui em casa eu tenho um de 12 anos, eu tenho um de 16 e eles continuam sendo meus bebês. Tá certo. Tá certo. Para encerrar, gente, essa primeira transmissão aqui ao vivo, tem conteúdo no YouTube da Rede Pedagógica para vocês, né? Conteúdo que o professor Lino preparou. A gente vai fazer um intervalo de 30 minutos. Isso quer dizer que às 20h40 a gente entra ao vivo novamente aqui, Lino de Macedo e Edivaldo Fernandes, dando continuidade ao conteúdo desse módulo 2 do curso Desenvolvimento Infantil
1 e 2, que trata dos bebês. Obrigada, Lino. Foi um prazer Prazer conversar. foi meu. Um beijo. Tchau, tchau.